Olá, o meu nome é Guilherme e estamos começando mais uma aula do programa Enem na Palma da Mão. Nesta aula, você irá aprender um pouco sobre o funcionamento do verbo ser. Como você já sabe, o sujeito e o verbo de uma oração devem estar sempre em concordância. Vejamos o exemplo a seguir. Que horas são? Faltam 15 minutos para o próximo assalto. De acordo com a fala do primeiro personagem, que horas são, podemos perceber que o verbo está no plural. Entretanto, provavelmente você já deve ter ouvido a expressão que hora é, com o verbo no singular. De acordo com a norma padrão, as duas formas estão adequadas ao uso. Entretanto, nas respostas que você deve dar a essas perguntas, o verbo ser deverá concordar sempre com a expressão numérica a que está se referindo. Por exemplo, são 2 horas, é 1 hora, é meia-noite. Uma dica: nas expressões 1 hora, meio-dia e meia-noite, o verbo deve permanecer sempre no singular. Nas demais expressões, o verbo vai para o plural. Em indicação de datas, o verbo ser pode ou não ir para o plural. Vejamos os exemplos a seguir. Hoje são 15 de abril, hoje é dia 15 de abril. De acordo com o primeiro exemplo, o verbo está no plural porque ele está concordando com a expressão numérica 15. Hoje são 15 dias passados do mês de abril. Enquanto que no segundo exemplo, o verbo ser está no singular porque ele não está concordando com a expressão numérica 15, e sim com a palavra dia. Hoje é dia 15 de abril. Vistas essas duas situações de uso do verbo ser, vejamos a regra geral de funcionamento deste verbo. Na maioria das vezes, o verbo ser concorda com o sujeito. Na oração somos todos Sérgio Moro, o verbo está no plural porque está concordando com o sujeito, que é todos. Vejamos a questão a seguir. Na figura apresentada, temos o título de uma matéria jornalística retirada do jornal Folha da Mata. O Brasil somos todos nós, lutemos por ele. Neste título, o verbo ser está no plural por qual motivo? A forma é poderia substituir a forma somos no título do texto? Esta questão apresenta dois comandos. Vamos comentar o primeiro e depois o segundo. No título, o Brasil somos todos nós, lutemos por ele, o verbo ser está no plural por qual motivo? O verbo ser está no plural por causa do sujeito que também está no plural, que encontra-se posposto ao verbo, que é todos nós. A forma é poderia substituir a forma somos no título do texto? Não. Se o sujeito está no plural, o verbo também deve ir para o plural. Simples, não é? Entretanto, existem algumas situações de uso do verbo ser em que ele não concorda com o sujeito, e sim com o predicativo. Vejamos. Quando, em predicados nominais, o sujeito for os pronomes tudo, nada, isto, isso e aquilo, o verbo ser concordará com o predicativo. Na oração nem tudo são flores, nós temos tudo, que é o sujeito, um verbo de ligação, e flores, que é o predicativo do sujeito. Neste caso, como flores está no plural, o verbo também vai para o plural. Quando o sujeito for agente, o verbo ser permanece sempre no singular. Na letra de música Inútil, cantada pela banda Ultraje a Rigor, nós vemos a expressão agente somos inútil, com o verbo no plural. Entretanto, a norma padrão nos diz que, quando o sujeito for agente, o verbo ser deve permanecer sempre no singular. Quando o sujeito e o predicativo de uma oração forem pronomes, a concordância deverá ser feita sempre com o pronome que aparece primeiro. Vejamos a imagem a seguir. Você é fã do John Cena? Cara, ainda bem que eu não sou você. Nesse último período sintático, eu não sou você, nós temos a aparição de dois pronomes, eu e você.
Neste caso, o pronome eu é considerado o sujeito da oração porque ele aparece primeiro e o verbo deve concordar com ele. Em expressões como é muito, é pouco, é mais de, é menos de, junto a especificações de preço, peso, quantidade e distância, o verbo ser deve permanecer sempre no singular. Vejamos o exemplo a seguir. 2 quilos de feijão é mais do que suficiente para essa semana. Nesse exemplo, nós temos a aparição da expressão é mais de, junto de uma especificação de peso, que é 2 quilos de feijão. Na expressão aqui, utilizada como expletivo, como realce, se o sujeito da oração não aparecer entre o verbo ser e o que, ele ficará no singular. Se o sujeito aparecer entre o verbo ser e o que, ele concordará com o sujeito. Vejamos o exemplo a seguir, retirado de uma conversa informal com a minha avó. Eles é que sabem o valor de um voto. Neste caso, como o sujeito não foi apresentado entre o verbo e o pronome relativo que, o verbo permanece no singular. Diferentemente do exemplo, são eles que sabem o valor de um voto, em que o sujeito foi apresentado entre o verbo e o pronome relativo que. Nesse caso, o verbo deve concordar com o sujeito. E como o sujeito está no plural, o verbo também vai para o plural. Nesta aula, você aprendeu um pouco sobre o funcionamento do verbo ser. Para colocar em prática o que você aprendeu, você pode acessar o nosso módulo que aparece no link da sua tela. Se você gostou da nossa aula, se inscreva no nosso canal e curta o nosso vídeo. Boa sorte!